Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é 6 de dezembro e este dia na história traz eventos que marcaram a independência de nações. Vamos falar sobre nascimentos de países, massacres que chocaram o mundo e conquistas históricas. O dia 6 de dezembro nos leva desde o processo de independências nacionais no século XX. Passa por tragédias que expuseram violência contra mulheres, até momentos que redefiniram democracias. 1917, em 6 de dezembro de 1917, a Finlândia declarou independência da Rússia, encerrando mais de 100 anos de domínio russo e séculos antes disso como parte da Suécia. Este evento criou uma das democracias mais estáveis e prósperas da Europa, mas veio através de processo doloroso e guerra civil brutal. A Finlândia foi parte da Suécia por mais de 600 anos, até 1809, quando a Rússia conquistou o território nas guerras napoleônicas, sob domínio russo. A Finlândia era agro-ducado autônomo com considerável autogoverno. Finlandeses desenvolveram forte identidade nacional, língua própria e instituições distintas. Em 1917, a Rússia estava em caos. A Revolução de Fevereiro derrubou o czar Nicolau II. A Revolução de Outubro trouxe os bolcheviques ao poder. Em meio a esse caos, o parlamento finlandês viu oportunidade. Em 6 de dezembro de 1917, declarou independência unilateralmente. Surpreendentemente, Lenin reconheceu a independência finlandesa em 31 de dezembro. Os bolcheviques, lutando para consolidar poder na Rússia, não queriam guerra adicional na periferia. Mas a independência trouxe novo problema. Quem controlaria a nova Finlândia? Os brancos, conservadores e nacionalistas apoiados pela Alemanha controlavam áreas rurais do norte. Cerca de 37 mil finlandeses morreram, 1% da população. Para comparação, seria como se 4 milhões de brasileiros morressem hoje. Os brancos venceram em maio de 1918, com a ajuda crucial de tropas alemãs. Seguiu-se repressão severa. Milhares de vermelhos foram executados ou morreram em campos de prisioneiros. A guerra civil deixou cicatrizes profundas na sociedade finlandesa que levaram décadas para curar. Mas, gradualmente, a Finlândia construiu democracia estável. Adotou Constituição republicana, implementou reformas sociais progressistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, lutou bravamente contra a invasão soviética na Guerra de Inverno de 1939 a 1940, mantendo independência, apesar de perder território. Após a guerra, a Finlândia navegou cuidadosamente entre Ocidente e União Soviética através de política de neutralidade, conhecida como finlandização. Hoje, a Finlândia é consistentemente classificada entre os países mais felizes, mais igualitários e menos corruptos do mundo. Tem educação de classe mundial, sistema de saúde exemplar e sociedade funcional. O dia 6 de dezembro é feriado nacional celebrado com solenidade, relembrando a independência conquistada e preço pago por ela. Em 6 de dezembro de 1989, ocorreu um dos piores massacres da história canadense. Mark Lepine, de 25 anos, entrou na École Polytechnique em Montreal armado com rifle semiautomático e cometeu feminicídio em massa, matando 14 mulheres e ferindo outras 14 pessoas. Lepine entrou em sala de aula e ordenou que homens e mulheres se separassem. Ele gritou que estava lutando contra o feminismo e abriu fogo contra as mulheres. Percorreu os corredores por 20 minutos, alvejando especificamente mulheres. As vítimas eram estudantes de engenharia, campo tradicionalmente dominado por homens. Elas estavam lá quebrando barreiras, buscando educação em área difícil,
O massacre chocou o Canadá profundamente. País orgulhoso de ser pacífico e igualitário, foi forçado a confrontar violência contra mulheres e misoginia arraigada. O evento gerou debates nacionais sobre controle de armas, segurança em universidades e violência de gênero. Em resposta, o Canadá implementou controles de armas mais rigorosos. O massacre permanece trauma nacional. Expôs como misoginia pode se transformar em violência letal. Lembrou que avanços feministas enfrentam resistência violenta de homens que se sentem ameaçados por igualdade. Aprovação da 13ª Emenda 1865, em 6 de dezembro de 1865. A 13ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos foi ratificada, abolindo formalmente a escravidão em todo o país. Esta emenda encerrou legalmente a instituição que havia existido nas colônias e Estados Unidos por mais de 200 anos. A Guerra Civil Americana havia terminado em abril de 1865. A Proclamação de Emancipação de Lincoln, em 1863, havia libertado escravos apenas em estados rebeldes, não em estados fronteiriços leais à União. Para abolir escravidão permanentemente em todo o país, era necessária a emenda constitucional. O Congresso aprovou a emenda em janeiro de 1865, mas era necessário que 3/4 dos estados ratificassem para entrar em vigor. Em 6 de dezembro de 1865, a Geórgia tornou-se o 27º estado a ratificar, atingindo o threshold necessário. A escravidão estava oficialmente abolida. A emenda declarava: nem escravidão nem servidão involuntária, exceto como punição por crime pelo qual a parte tenha sido devidamente condenada, existirá nos Estados Unidos. A exceção para prisioneiros criaria brecha explorada posteriormente através do sistema prisional. Mas o fim legal da escravidão não trouxe igualdade. Estados do Sul implementaram leis Jim Crow, criando segregação e supressão de direitos negros. Violência contra afro-americanos foi endêmica. Levaria um século de luta, culminando no movimento dos direitos civis dos anos 60, para começar a desmantelar o apartheid americano. Foi primeiro passo, embora inadequado, em direção à igualdade racial. Você sabia? Em 6 de dezembro de 1877, Thomas Edison demonstrou pela primeira vez o fonógrafo, sua invenção que podia gravar e reproduzir som, revolucionando música e entretenimento. Em 1917, explosão massiva de navio carregado com munições em Halifax, Canadá, matou cerca de 2.000 pessoas, a maior explosão feita pelo homem antes das bombas atômicas. Em 19... Análise e reflexão. A independência da Finlândia demonstra que liberdade nacional é apenas primeiro passo. A Guerra Civil Finlandesa mostra custos quando sociedades falham em reconciliar diferenças pacificamente. Mas a trajetória posterior da Finlândia mostra que é possível superar traumas e construir sociedade exemplar. O massacre de Montreal expõe realidade sombria. Progresso em direitos das mulheres provoca reação violenta de homens que percebem igualdade como ameaça. As 14 mulheres foram mortas não por algo que fizeram, mas por ousarem entrar espaço tradicionalmente masculino. Montreal nos lembra que luta por igualdade enfrenta não apenas resistência passiva, mas violência ativa. A 13ª Emenda nos ensina que abolir injustiça legalmente não elimina suas consequências. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 6 de dezembro foi marcado pela independência da Finlândia em 1917, o massacre de Montreal em 1989 e a abolição da escravidão nos Estados Unidos em 1865. E você, conhecia a história da Finlândia?
Deixe nos comentários. Seboque. Gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama história. Amanhã vamos falar sobre o dia 7 de dezembro. Não perca! Até amanhã!